Olá pessoal, boa noite, tudo na paz? Graças a Deus. Bom gente, antes de começar esse vídeo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse a palavra, falar da palavra de Deus. Quero dizer também que isso não é uma coisa que eu quero fazer, porque a minha carne não pede para falar de Deus, não pede para fazer as coisas de Deus. Vivi muito tempo, quase que 10 anos da minha vida, afastado da palavra, da Bíblia, do estudo da palavra de Deus. E se eu hoje falo da palavra de Deus, é sinal que a graça de Deus está aperfeiçoando na minha vida, concorda? Então não se trata aqui de querer ser mais do que ninguém, querer ser sabidão, querer ser dono da verdade, né? Muito pelo contrário. Eu quero passar de graça o que eu recebi de graça, né? E eu acho que qualquer pessoa sensata daria glória a Deus quando vê uma pessoa que outrora estava afastado e hoje está falando da palavra de Deus. Mas cada um tem o seu contexto sobre esse assunto. Mas vamos entrar aqui rapidamente na palavra de Deus, que os minutos correm rápido. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falando isso lá nas cartas dele, no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, você vai ver esse versículo ao longo de Romanos, né, na carta de 2 Coríntios também, Paulo vai falar isso algumas dezenas de vezes. Então, muitas pessoas às vezes nós vamos disciplinar, exortar, e a gente fala das cartas de Paulo, e usa esse texto, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que eu venho observando que as pessoas às vezes pegam um texto lá do apóstolo Paulo e começa às vezes a criar doutrina em cima disso, como eu já vim, né? Eu já vim dessa geração, né? De texto sem contexto da palavra de Deus. Então quando nós entendemos hoje, graças a Deus, com o conhecimento que Deus permitiu que nós enxergássemos melhor a Bíblia, a gente vê que muitas coisas que nós aprendemos hoje não nos levará para o inferno, de forma alguma, muito pelo contrário. Mas também com esse ensinamento você não vai levar ninguém para o céu. Então uma questão, Paulo disse, permaneceste naquilo que você tem vocação. Se você aprendeu assim e quer ficar assim, amém, não tem problema. O que você não pode criar é um evangelho em cima daquele conhecimento que você aprendeu. Então Paulo nos ensina a respeitar a cultura. Paulo foi um cara que respeitou a cultura dos judeus. Ele se submeteu à cultura dos judeus, sendo ele gentil, sendo ele de Roma, né? Cidadão romano, ele se submeteu à cultura por educação. Então nós temos que aprender isso. Então, quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo na sua conduta, na sua vontade de fazer a obra de Deus, né? Como Cristo foi, né? Ele foi imitador de Cristo, ou seja, ele teve vontade, né? Quando Paulo foi chamado, ele não rejeitou o seu chamado, ele foi, falou, pregou, andou. Se a gente for estudar a história de Paulo, você vai ver que Paulo foi um homem tão pecador quanto eu e você, tá? Então, quando a gente vai a ensinar as epístolas de Paulo para dar sermões, para dar exortação, a gente tem que estudar, tá? Para a gente não condenar as pessoas em uma cultura que Paulo estava explicando lá no primeiro século, né? Há mais de 2000 anos atrás, né? Praticamente na idade de no ano de Cristo, né? E os nossos dias de hoje, a Bíblia, nem sempre, nem tudo que está na Bíblia é para ser seguido e sim para ser examinado, né? Por exemplo, Paulo nos ensinou não para a nossa geração, mas para a cultura daquela época. Paulo falou, saudai a todos com ósculo santo. Isso está escrito lá em Romanos, aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 16, versículo 20, né? E também lá em 1 Pedro 5,19, também em Lucas 5,17, o próprio Jesus participando dessa cultura do beijo, né? Esse é o símbolo de amor, de paz. Nós evangélicos, por exemplo, não saudamos ninguém, né? Saudamos ninguém nas nossas igrejas pentecostais,
principalmente, não tem esse costume, e nem no Brasil de forma em geral, né? Na cultura brasileira, a gente não tem essa forma de beijar como lá do Oriente Médio tem. Até hoje, né? Essa cultura de o homem beijar na face ou na testa outra pessoa. Aqui na nossa igreja não tem esse costume. Mas seria pecado, seria errado a gente seguir esse costume? Obviamente que não. Só iria fugir do contexto, só iria ficar desproporcional à nossa cultura. A nossa cultura. Então ficaria estranho você chegar num determinado lugar e beijar a face do outro homem, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com essa cultura. Mas lá na época de Paulo, então a gente não segue. E nem tanto a gente não é condenado por conta disso. Então se a gente fosse seguir, a gente tem uma mania de falar, não, a gente tem que seguir a Bíblia. Mas se a gente for seguir a Bíblia, a gente vai ter que fazer tudo que Paulo fez, que Abraão fez, que Isaac fez, que Jacó fez. E a gente não faz. Baseado em quê? Baseado no entendimento que a gente tem da cultura da época. Então, né, por exemplo, lá em Levítico, só eu ver aqui para você. Ó, em Levítico 17, 11, do capítulo 7, versículo 8, fala de Deus não permite que o homem come carne de porco, hipótese alguma, foi uma ordem de Deus. E a gente come. A carne de porco hoje está presente na jujuba, no doce, né? Está presente tem muitas coisas derivadas do porco. A gordura, o vegetal, quer dizer, tá tudo, tem muita coisa. E nem tanto nós comemos, nós se alimentamos da carne, da linguiça, do churrasco, enfim. Nem tanto a gente é condenado por Deus. Nem tantas igrejas aí cai um raio nela e mata todo mundo, né? Os grandes pregadores que hoje se dedicam à obra de Deus são comedores de carne de porco. Vão na churrascaria, é o que pede. Nem tanto, porque é a cultura. E está na Bíblia. Ah, mas Deus aboliu, Jesus aboliu o Velho Testamento. O Velho Testamento não é para ser seguido. Deus não disse, Jesus não disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, se eu não me falha a memória, que ele veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. O que foi abolido da lei do Velho Testamento foi as leis cerimoniais, não as leis morais. Jesus cumpriu todas as leis morais, porque quando muda o sacerdócio, é necessário que mude a lei. Mas Jesus veio cumprir a lei. Então ele fez cumpriu todas as leis judaicas. Ele disse, eu não vim para mudar, mas sim para cumprir as leis. Jesus disse. Então Jesus não trabalhou no sábado, ele fez o bem no sábado, né? Então existe uma confusão aí com pessoas. Então essas coisas. Quer ver outro versículo que é interessante em Levíticos? A ordenança do sábado. O próprio Deus falou para Moisés em 19, capítulo 3, mandou guardar o sábado. A gente não guarda o sábado, nós evangélicos não guardamos o sábado, né? E há outros que guardam. É pecado guardar o sábado? Não é pecado guardar o sábado, guarda quem quiser, nós guardamos o domingo. Mas num Brasil, numa cultura brasileira, que nós trabalhamos todos os dias, temos que trabalhar, Deus não nos condena que nós trabalhamos no sábado, né? E nós guardamos o domingo. A maioria no Brasil, o Brasil ele segue a lei pagã, dá o domingo para a gente descansar. Mas a lei judaica, a gente não tem que cumprir a Bíblia, mas a lei judaica manda guardar o sábado. E tem tanto, Deus não está condenando ninguém por não guardar ou guardar o sábado. Cada um faz aquilo que achar melhor. Tanto quem guarda, tanto quem não guarda, são abençoados por Deus. Nossos irmãos adventistas guardam o sábado. Amém, que bênção, né? Só faz a obra de Deus. Os fariseus, eles nem cuspiam no chão. Acho que nem fazia suas necessidades por causa do sábado. Era uma hipocrisia. E se ele visse alguém cair lá, estribuchar no chão, eles nem acolhiam, porque tinha aquele fanatismo. Jesus disse que nós poderíamos guardar o sábado, mas fazer o bem, fazer a obra dele. Então é isso. E também outra coisa interessante que você vê que a gente não faz, que está escrito em Levítico 19, no versículo 2, diz que nós não devemos. Deus falou que não era para cortar o cabelo arredondado, os homens. E hoje você vê na cultura do Brasil, todo mundo faz franjinha, grandes pregadores, aí os irmãozinhos, tudo com a cabecinha, tudo redondo, tipo um pardal. Então o que acontece? Então, você vê, então, Deus não vai condenar ninguém na cultura brasileira. Então, a gente não tem que cometer o anacronismo daquela época, porque o tratamento de Deus, as leis de Deus, era determinada com a cultura do local.
E isso aí, os grandes teólogos sabem disso. Então, querido, não venha para cá estreitar mais a porta de Deus. Não vem para cá querer estreitar as portas, condenar as pessoas sem ter contexto. Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu não estou aqui para desfazer o entendimento de ninguém. Mas não faça do seu entendimento a porta do céu para os outros. Porque você não vai levar ninguém ao céu dessa maneira. Estreitando, a porta de Deus já é estreita. Você estreitar cada vez mais, aí você está cumprindo aquela palavra que diz que você tirar ou aumentar um tio da palavra de Deus, você pode cometer um grande erro. Nós temos que ter consciência e decência naquilo que fazemos para Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.